Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 46 a 49. Por que me chamais vós Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as põe em prática, vou mostrar-vos a quem ele é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou profundamente e pôs os alicerces sobre a rocha. Vindo uma inundação, investiu a torrente contra aquela casa, e não pôde movê-la, porque estava bem edificada. Mas aquele homem que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra sem fundamentos. Investiu a torrente contra ela e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Palavra da salvação. Comentário Lucas 6, de 46 a 49, São Beda. Para que ninguém se sentisse lisonjeado pelo que fora dito, que a boca fala da abundância do coração, como se do verdadeiro cristão se exigissem apenas palavras e não, o que é mais importante, obras. Em seguida o Senhor acrescenta: Por que me chamais vós Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Como se dissesse: Por que vos gabais de brotar folhas da correta confissão e não exibis nenhum fruto de boas obras? A rocha era Cristo, que cavou profundamente, que com os preceitos de humildade desenterrou dos corações dos fiéis tudo o que havia de terreno, para que não servissem a Deus por alguma conveniência temporal. Ou ainda, os alicerces da casa são a própria intenção de agir bem, sobre a qual o perfeito ouvinte da palavra se assenta firmemente para cumprir os mandamentos de Cristo. A inundação se dá por três tipos de inquietações: ou dos espíritos imundos, ou dos homens maus, ou da mente e da carne. Os homens sucumbem na medida em que confiam nas próprias forças e tornam-se incapazes de escorregar, quanto mais aderem àquela pedra invencível. A casa do diabo, de que nosso Senhor fala aqui, é o mundo, que está colocado no maligno. Ele a edificou sobre a terra porque arrasta os seus escravos dos céus às coisas terrenas, e sem fundamentos, porque não subsiste por sua própria natureza. Com efeito, está construindo um edifício mal acabado, já que todo pecado é desprovido de substância e suga qualquer ser que venha a possuir da natureza do bem. Mas como a palavra fundamento vem de fundo, não será descabido entendê-la nesse sentido. Assim como quem mergulha num poço fica retido no fundo, do mesmo modo a alma, ao despencar, fica presa numa espécie de fundo, se ela não ultrapassa certo grau de pecado. Mas como não pode contentar-se com o pecado em que caiu, é como se, lançando-se cada dia em pecados piores, não encontrasse um fundo a que fixar-se no poço em que se precipitou. Sob o ataque de qualquer tentação, os maus em substância e os bons em aparência tornam-se cada vez piores, até que, por fim, caem no castigo perpétuo. Por isso segue: investiu a torrente contra ela, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Pela investida da torrente pode-se entender ainda a sentença do juízo final, quando, acabadas ambas as casas, irão os ímpios ao suplício eterno e os justos à vida eterna. Comentário Lucas 6, de 46 a 49, Santo Agostinho. Lucas
começa do mesmo modo que Mateus, este alongado sermão do Senhor. Ambos dizem: bem-aventurados os pobres. Também, na sequência, a narração dos dois é semelhante em muitos pontos, e no fim, encontra-se sem tirar nem pôr a mesma conclusão, a saber, sobre o homem que edifica sua casa sobre a rocha e sobre a areia. Muito facilmente se poderia crer, portanto, que Lucas inseriu no seu evangelho o mesmo sermão, apenas omitindo algumas frases que Mateus inclui e acrescentando outras que Mateus cala, se não fosse o fato de que, segundo Mateus, o Senhor proferiu o sermão sobre a montanha e sentado, mas, segundo Lucas, num campo e de pé. No entanto, é bastante provável que não tenha havido um grande intervalo entre esses dois sermões, pelo motivo de que ambos os evangelistas relatam alguns acontecimentos muito semelhantes ou até mesmo iguais antes e depois deles. Todavia, pode-se supor ainda o seguinte, que primeiro Nosso Senhor esteve sozinho com os discípulos numa parte mais elevada do monte, quando dentre eles escolheu os 12, e que em seguida desceu com eles do monte, isto é, do cume do monte, até o campo, isto é, até os pés da montanha, numa planura onde coubessem grandes multidões. Ali teria ficado até se reunirem ao seu redor as multidões. Ao sentar, seus discípulos teriam se achegado mais, e ali, no meio deles e das outras multidões de presentes, teria declamado um único sermão.